Boa noite, eu sou a professora Anne, do IFCE, e nós estamos reunidos em mais um evento promovido pelo Grupo GEMAS, é um grupo de pesquisa vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFCE, e nós temos realizado, durante esse isolamento social, diversas palestras sobre diversos temas, mas todos ali no sentido de trabalhar um pouco a sustentabilidade, a gestão e o meio ambiente, né, de forma multidisciplinar. Agradeço antecipadamente a todos os participantes, inscritos, né, e presentes nesta noite. Aproveito para pedir que todos permaneçam com o microfone desativado, né, e também para informar que ao final do evento nós teremos um espaço para dúvidas, para comentários. Então, caso vocês queiram falar diretamente com a palestrante ou enviar uma mensagem que eu vou tomando nota, ao final a gente vai abrir esse espaço para que haja essa interação, tá bem? Bom, a palestra de hoje é sobre tombamento e tutela ambiental, né? O tombamento, que é um mecanismo de preservação e proteção do meio ambiente, que é um instrumento de tutela do próprio meio ambiente em si. E para falar sobre esse tema, eu vou convidar a nossa palestrante da noite, Pâmia Ribeiro. De antemão, agradeço por sua disponibilidade, tanto do seu tempo, como também do seu conhecimento, né, que vai explanar acerca desse tema na noite de hoje. Pâmia, por gentileza, se apresente, fale um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica e, em seguida, esteja à vontade para iniciar a palestra. Eu desejo um bom evento a todos. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer a confiança da professora Anne de nos fazer esse convite, dizer que é um momento muito gratificante, é muito bom sempre nós podermos trocar conhecimento. Essa matéria é uma disciplina que me chamou muita atenção desde a graduação, porque ela correlaciona áreas do direito pelas quais eu me interesso. No caso, é o direito administrativo e o direito ambiental. Então, na graduação, nós tivemos a oportunidade de escrever sobre essa temática, um trabalho científico que foi publicado, e pretendo agora, na especialização em direito público, aprofundar ainda mais esse estudo. Então, eu sou advogada há 10 anos, milito mais especificamente na área de direito civil, previdenciário e trabalhista. Muito eventualmente, eu advogo na área criminal, em atuação no Tribunal do Júri, mas não é a minha militância maior. Em termos de direito público, nós sabemos que a militância em cidades pequenas se torna muito restrita, mas a temática do direito público sempre me chamou bastante atenção. Então, por isso que eu decidi me especializar nesta área. E hoje, eu queria dividir com vocês um pouco desse tema, né? O tombamento como instrumento de tutela ambiental. Vamos abrir aqui nosso slide, para que a gente possa iniciar. De fato, para que nós possamos compreender essa temática, é importante que nós venhamos destacar alguns aspectos que eu considero mais relevantes. O primeiro deles é a visão abrangente de meio ambiente, ou seja, um conceito amplo de meio ambiente. É necessário que nós possamos também compreender o tombamento enquanto um procedimento administrativo, processo administrativo. E dentro dessa temática, nós vamos abordar o que seria o princípio do mínimo existencial ambiental e fazer essa correlação do tombamento com a tutela ambiental. Então, partindo dessas premissas, nós vamos desenvolver
esse tema. Então, eu chamo primeiro a atenção de vocês para a existência de um conceito legal de meio ambiente. Nós temos esse conceito, como eu trago aqui para vocês, no artigo 3º da Lei 6.938, de 1981. Então, essa lei, ela conceitua meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Embora seja este o conceito legal que nós temos, nós o observamos de uma maneira muito restrita. Essa concepção restrita de meio ambiente, ela deve ser abandonada. O meio ambiente, ele tem que ser conceituado, ele tem que ser vislumbrado de uma maneira extremamente ampla. Dentro desse aspecto da amplitude do meio ambiente, é que nós vamos ver a efetivação da tutela ambiental através do tombamento. E aqui eu trago para vocês o que dispõe a nossa Constituição Federal em relação ao meio ambiente. A Constituição vai enunciar como um direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ela conceitua esse meio ambiente, ela caracteriza esse meio ambiente como um bem de uso comum do povo, que seria essencial à sadia qualidade de vida. E ela destaca quem são os legitimados, ou seja, quem são os responsáveis pela tutela desse direito, no caso, o poder público e a coletividade. E qual seria o objetivo da defesa do meio ambiente? A preservação dele para as presentes e futuras gerações. E é bastante interessante nós observarmos o seguinte: essa previsão da Constituição, ela se demonstra como uma verdadeira inovação, porque nenhuma das constituições anteriores do nosso país trouxe uma previsão expressa em relação ao meio ambiente. E ela alberga uma unidade, uma concepção de meio ambiente como um todo. Isso é muito interessante de nós observarmos, porque nós vamos ver que existem várias modalidades de meio ambiente. E nós temos que construir, a sociedade tem que construir essa visão ampla e, ao mesmo tempo, unitária do conceito de meio ambiente, abandonando aquela visão restrita de meio ambiente enquanto exclusivamente um conjunto natural de elementos. É dentro dessa temática que o tombamento vai efetivar a tutela ambiental. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção nessas expressões que eu destaquei no artigo 225 da Constituição. Principalmente essa primeira, bem de uso comum do povo. Como um bem de uso comum do povo, a Constituição ela trata o meio ambiente como um bem público. Sendo um bem público, será aplicado ao meio ambiente o regime jurídico, ou seja, as normas direcionadas aos bens públicos. E, em regra, nós podemos destacar 3 características dos bens públicos. A primeira delas, a inalienabilidade, ou seja, os bens públicos, em regra, são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser transferidos,
seja a título gratuito, seja a título oneroso. Outra característica do regime jurídico de direito público é a imprescritibilidade. Ou seja, esses bens, eles não podem ser adquiridos por uso capião. E, por fim, nós também destacamos a impenhorabilidade dos bens públicos, ou seja, eles não são passíveis de penhora. Então, essa é a visão geral que o nosso legislador constituinte originário, que criou a nossa Constituição, que hoje está em vigor, a Constituição de 1988, tem acerca do meio ambiente. Então, dentro dessa perspectiva de uma visão ampla de meio ambiente, nós vamos ter a interação de vários elementos, não apenas os elementos naturais, que traduzem a visão do senso comum de meio ambiente, onde a maioria das pessoas enxerga o meio ambiente tão somente em relação a esses elementos naturais. Mas a esses elementos naturais, nós também vamos somar, vamos agregar os elementos decorrentes da ação humana e que trazem um valor para toda a coletividade. Esses elementos, eles podem ser materiais ou imateriais, ou seja, podem ser corpóreos ou incorpóreos, como nós vamos ver mais adiante. E é justamente a interação desses vários elementos naturais, como, por exemplo, solo, ar, água, e elementos decorrentes da atuação humana, como as construções urbanas, prédios com valor histórico, artístico, é a interação, é a coexistência de todos esses elementos que propiciam ao ser humano o gozo de um meio ambiente verdadeiramente sadio. Eu gosto muito do conceito, desse conceito que eu trouxe aqui para vocês. José Afonso da Silva, extraído do livro Direito Ambiental Constitucional, onde ele coloca o meio ambiente como essa interação, como esse conjunto de elementos, tanto naturais, artificiais e culturais, que venham a promover o desenvolvimento equilibrado em todas as suas formas. Então, essa integração, ela traz a unidade do meio ambiente, em relação a essa junção dos recursos naturais e também dos recursos culturais. Então, eu vejo que existe hoje uma necessidade de uma ampliação em termos de educação ambiental, para que as pessoas possam conceber o meio ambiente dessa forma ampla e abrangente, que elas possam ter condição de conhecer e preservar todos os elementos que compõem o meio ambiente, não apenas os elementos de ordem natural. E aí nós vamos ter as modalidades de meio ambiente. Algumas desconhecidas para muitas pessoas. A primeira modalidade, a mais conhecida, é justamente o meio ambiente físico ou natural, que é marcado pelos aspectos naturais e que são indispensáveis à existência da humanidade, como solo, o ar, as águas, os ecossistemas, a fauna, a flora.
Então, todos esses elementos vão integrar o que nós conhecemos por meio ambiente físico ou natural. Mas nós também temos o meio ambiente artificial ou humano, ou seja, aquele meio ambiente que é decorrente da atuação humana, marcada pelas construções urbanas, sejam elas em espaços abertos ou espaços fechados, e também nas construções na área rural. Então, o meio ambiente artificial ou humano, ele decorre da interferência direta do ser humano, da atuação do ser humano. E aí nós vamos ter também o meio ambiente cultural. Nele, nós vamos encontrar aspectos materiais e imateriais, características históricas, culturais, artísticas, arqueológicas, paisagísticas e turísticas, que fazem menção à identidade de uma determinada comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país, ou que traduzam até mesmo um valor para toda a humanidade, dentro de um destes aspectos que nós citamos. Nós vamos ter também o meio ambiente do trabalho. Para quem não sabe, o meio ambiente do trabalho é aquele onde as pessoas desenvolvem as suas atividades laborativas. E por que é importante estudar o meio ambiente do trabalho? Porque este ambiente, ele tem que permitir que as pessoas tenham condições de segurança e de salubridade. É claro que essa é uma temática que interessa muito mais ao direito do trabalho do que ao tema que nós estamos abordando aqui nessa noite. E, por fim, para quem não tinha essa informação, nós temos também o meio ambiente relacionado ao patrimônio genético. E aí eu destaco para vocês a Lei 11.105, de 2005, que é a nossa lei de biossegurança, e ela regulamenta a questão dos organismos geneticamente modificados. Então, dentro desse aspecto do patrimônio genético, nós vamos ter a temática dos transgênicos, nós vamos ter a temática das células-tronco e do desenvolvimento de pesquisas voltadas para o avanço da genética. Então, dentro dessas modalidades, hoje, o que nos interessa de forma mais relevante é o meio ambiente cultural, que vai ser o foco, que vai ser o alvo do processo de tombamento. E aqui nós precisamos ter noção do que seria essa tutela do meio ambiente. Tutelar significa resguardar, proteger, defender. E a tutela do meio ambiente, ela impõe uma preservação integral, ou seja, em relação a todas as modalidades do meio ambiente. Justamente dentro dessa visão ampla de meio ambiente, numa só unidade, a preservação, a tutela, também tem que ser em relação a todas as modalidades e de maneira uniforme. Como eu já mencionei para vocês, está previsto lá no artigo 225 da nossa Constituição, que os detentores dessa tutela ambiental, ou seja, as pessoas que têm a incumbência de garantir a efetividade dessa tutela,
é justamente o poder público e a coletividade. Por que do destaque à coletividade? Existem direitos que eles ultrapassam o indivíduo em si. Existem direitos de caráter subjetivo, ou seja, o meu direito à vida, por exemplo, um direito subjetivo pessoal individual, assim como você também tem o seu direito à vida. Mas existem direitos que vão transcender o indivíduo. É o que nós chamamos de direito transindividual, ou seja, é aquele direito que ele vai atingir uma categoria, uma classe ou um grupo de pessoas. Muitas vezes um grupo até mesmo indeterminado de pessoas. Então, o meio ambiente é, sem dúvida, um direito transindividual, porque ele pertence a pessoas indetermináveis. Para quem tiver curiosidade, se tiver alguém da área, esse conceito vai estar lá no artigo 81 do nosso Código de Defesa do Consumidor. E em relação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós podemos dizer que nós temos, em relação ao meio ambiente, um direito de caráter difuso, porque, embora ele se destine a toda a coletividade, ele também é um direito individual, meu e seu. Muito embora nós individualmente, não podemos dispor desse direito, nós não podemos abrir mão desse direito, mas ele também nos assiste em uma esfera individual. E aí eu gostaria de abordar com vocês, dentro dessa temática, chamado princípio mínimo existencial do direito ambiental. Primeiro, é necessário informar o que é princípio. Para quem não é da área do direito, muitas vezes fica complicado compreender determinados termos. O princípio, ele é como se fosse uma normativa geral. É um parâmetro que deve nortear todo um sistema. Então, dentro do direito ambiental, nós temos o princípio mínimo existencial. E o que seria esse princípio mínimo existencial? Seria um patamar mínimo, onde houvesse condições de qualidade e segurança do meio ambiente que permitisse o desenvolvimento da vida humana de maneira digna. Embora o termo traga essa expressão mínima, pode nos dar a ideia equivocada de que esse mínimo seria tão somente em relação à sobrevivência, ou seja, o mínimo que permitisse a sobrevivência da humanidade. Mas, na verdade, não. Esse princípio mínimo existencial ambiental, ele traduz um mínimo para a existência de uma vida digna, e não apenas da sobrevivência humana. Então, esse princípio, ele vai nortear o direito ambiental e a tutela ambiental. É necessário resguardar o meio ambiente de maneira que eu possa garantir não apenas a presente geração, mas também as gerações futuras, esse mínimo existencial em relação ao meio ambiente. Então, de que maneira esse princípio do mínimo
existencial ambiental ele se efetiva? De que forma ele se concretiza? Então, eu tenho que ter um mínimo existencial ecológico, ou seja, condições naturais satisfatórias para o desenvolvimento da vida, e somado a esse mínimo existencial ecológico, eu também tenho que ter um mínimo existencial social, ou seja, que permita ao ser humano desfrutar do meio ambiente histórico, artístico, cultural, arqueológico, paisagístico. A junção destes dois aspectos do princípio mínimo, existencial ecológico e existencial social, é que traduzem a ideia de dignidade humana. Ou seja, quando numa sociedade você tem a coexistência desses dois elementos interagindo entre si, aquela comunidade ela vai desfrutar de uma vida digna. E aí nós vamos ter, de fato, a concretização da sadia qualidade de vida. Porque se falta um desses elementos, falta muito ao ser humano que vive naquela comunidade. Nós sabemos que o ser humano é um ser complexo. Sua estrutura física, sua mente, suas emoções, seus sentimentos. Então, para que o ser humano possa ter um desenvolvimento satisfatório, ele necessita conviver com todos esses aspectos do meio ambiente. E aí nós vamos ver a previsão constitucional do tombamento. Em que contexto ele surge no nosso texto constitucional de 1988. O artigo 216, ele vai dizer o que é que constitui o patrimônio cultural brasileiro. E aí ele destaca que esse patrimônio pode ser constituído por bens materiais e imateriais, individualmente ou tomados em conjuntos, e que tragam uma referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira. E aí ele faz questão de enumerar determinados aspectos que compõem esse patrimônio. Formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. E aí ele destaca criações científicas, artísticas e tecnológicas, bem como obras, objetos, documentos, edificações e outros espaços destinados a manifestações artísticas culturais. E além de conjuntos urbanos ou sítios que traduzam valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, essa é a visão geral do patrimônio cultural brasileiro. E no parágrafo 1º, a Constituição vai dizer que o poder público, com a colaboração da comunidade, ou seja, chama-se novamente a coletividade a atuar na tutela ambiental, fará a proteção desse patrimônio. E aí ele cita exemplos de formas que podem ser utilizadas para resguardar esse patrimônio. Aí ele vai fazer menção a inventários, registros, vigilância e tombamento, desapropriação ou outras formas de acautelamento e preservação. Então, o tombamento, ele é uma medida de caráter protecionista ao patrimônio cultural brasileiro.
e ele pode recair, porque nós temos a ideia, quando nós falamos em tombamento, nós pensamos em grandes prédios históricos, mas, na verdade, o tombamento ele pode recair sobre várias expressões, sobre uma dança, sobre uma linguagem, sobre uma determinada festa cultural de uma região, desde que essas expressões, essas manifestações, elas tragam esse valor histórico, paisagístico ou artístico. A Constituição prevê o tombamento e nós temos o decreto que o regulamenta, ou seja, o Decreto-Lei 25 de 1937, ele vai regulamentar esse procedimento administrativo. Então, eu destaquei aqui para vocês o artigo 1º desse decreto-lei, que, embora seja bastante antigo, ele ainda continua em vigor. O artigo 1º, ele vai nos dizer o seguinte, que constitui, integra o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens, sejam eles móveis ou imóveis. E aí eu destaquei para vocês, existentes no país, ou seja, devem ser brasileiros, devem guardar relação com a nossa sociedade, e cuja conservação seja de interesse público. Então, o tombamento, ele é norteado pelo interesse público. Quando o órgão competente vai valorar determinado bem para determinar se ele deve ou não ser tutelado, ser protegido pelo tombamento, o que deve nortear é o interesse público e não nenhum interesse de ordem pessoal. Então, esse interesse público, ele se manifesta quando esse bem passível de tombamento estiver relacionado com fatos da história do Brasil e tenha excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, o vetor que regulamenta o tombamento no nosso sistema jurídico hoje é o Decreto-Lei número 25 de 1937. Quem tiver interesse em fazer a leitura, não é muito extenso e ele é muito claro, bastante objetivo, de fácil compreensão. Então, eu recomendo que vocês que quiserem aprofundar mais o conhecimento em relação ao processo de tombamento, ao procedimento de tombamento, que façam a leitura desse decreto-lei. E aí nós trazemos aqui um conceito de tombamento. Trata-se de um procedimento administrativo, procedimento porque é uma sucessão de atos que vai culminar com a inscrição daquele bem tombado em um dos livros do tombo, através do qual o poder público ele vai intervir na propriedade. Então, o tombamento é uma intervenção na propriedade. O tombamento ele pode recair sobre a propriedade pública ou privada. Pode atingir bens móveis ou imóveis, como eu já falei, materiais ou imateriais, e tem a finalidade de preservar valores históricos, paisagísticos, arqueológicos, culturais, artísticos, paleontológicos ou ecológicos. É importante a gente destacar o seguinte, embora seja
uma intervenção na propriedade, e aí se nós formos analisar sobre a perspectiva da propriedade privada, é o poder público interferindo diretamente na propriedade privada em favor da coletividade. Então, teria o proprietário direito à indenização? Em regra, não. Porque o tombamento, ele não vai inviabilizar a fruição do direito de propriedade nas suas atribuições, nas suas perspectivas de usar, gozar e dispor da coisa. Então, quando eu tenho um bem, as minhas prerrogativas em relação a ele são usar, gozar e dispor. Enquanto proprietária, eu posso utilizar desses atributos. Então, o tombamento, em regra, ele não gera indenização, porque ele não vai afetar essas prerrogativas. Mas é claro que, se eventualmente o tombamento vier impedir que o proprietário possa desfrutar, possa usufruir dos seus bens, nesse caso, ele terá direito a uma indenização. Ele deve ser indenizado. E aí eu destaco aqui para vocês o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o famoso IPHAN. Destaquei ele porque ele é o mais conhecido, porque é o órgão federal responsável pelo tombamento. Não impede que estados e municípios tenham seus próprios órgãos para essa tutela do patrimônio histórico e artístico nacional. Mas o IPHAN é a autarquia federal, órgão público constituído na forma de autarquia e que é responsável pela valoração dos bens passíveis de tombamento. E aí, lá dentro do Decreto-Lei número 25 de 37, nós vamos ver várias classificações de tombamento. Nós temos o tombamento de ofício, que é aquele que ocorre em relação ao patrimônio público. Ou seja, quando o tombamento recai sobre o patrimônio público, o que é que acontece? Se o IPHAN valora um bem, por exemplo, estadual, como integrante do patrimônio histórico, artístico nacional, ele simplesmente notifica aquele estado de que aquele bem será tombado. Então, a partir dessa notificação, já começam a surtir, aliás, os efeitos do tombamento. Então, o tombamento de ofício é o procedimento mais simples que existe. Nós vamos ter o tombamento voluntário, que é quando o próprio proprietário requer que aquele bem seja tombado, ou quando o IPHAN se manifesta pelo tombamento e o proprietário concorda, ou seja, ele aceita voluntariamente que aquele bem seja tombado. E temos também o tombamento compulsório, que se efetiva ainda que seja contrário à vontade do proprietário, o procedimento que nós já vamos ver. Temos o tombamento provisório, que é aquele que se efetiva da notificação até a efetivação com a inscrição no livro do tombo. Temos também o tombamento definitivo, que se efetiva, como eu já falei, o último ato desse processo administrativo de tombamento é a inscrição no livro do tombo. O tombamento ainda pode ser individual,
ou seja, ele recai sobre um bem específico ou ele pode ser geral. Por exemplo, quando ele recai sobre vários bens de uma determinada região. Então, essas são as classificações do tombamento de acordo com o que está previsto no Decreto-Lei 25 de 1937. E aí nós temos o procedimento, de que maneira se dá o tombamento. Como eu já falei, ele é um procedimento, ou seja, uma sucessão de atos que objetiva tombar e inscrever determinado bem em um dos livros do tombo. Na esfera federal, nós temos 4 livros do tombo. Então, primeiro, há uma manifestação do IPHAN, onde o IPHAN vai destacar, vai declarar a existência desse valor histórico, artístico, cultural daquele determinado bem. Aí vai ser feita a notificação, como eu já falei anteriormente. Se é um bem público, o órgão público a qual esse bem pertence, ele não pode se insurgir. A notificação já efetiva o tombamento. Mas se for um bem particular, o proprietário ele vai ter um prazo de 15 dias, ele será notificado, e dentro do prazo de 15 dias, ele vai se manifestar. Se ele aceita o tombamento, ou ele pode impugnar o tombamento. Se ele fizer a impugnação, ou seja, se ele se opuser ao tombamento, o procedimento será encaminhado para o IPHAN, que decidirá no prazo de 60 dias. E aí, se o IPHAN realmente compreender que aquele bem tem valor histórico, artístico, cultural, ele vai efetivar o tombamento, mesmo contra a vontade do proprietário. E aí, o proprietário pode recorrer ao Ministro da Cultura. Se esse recurso não prosperar, em última hipótese, ele pode ainda recorrer ao presidente da República. E aí discute-se se o presidente poderia cancelar o tombamento. É claro que o tombamento, como nós já falamos anteriormente, ele é norteado pelo interesse público. Então, o presidente da República só poderia cancelar um tombamento se ele estivesse também pautado pelo interesse público. E aí eu trouxe aqui para vocês as principais consequências do tombamento dentro desse conceito de restrição à propriedade. Esse tombamento ele tem que ser transcrito no registro de imóveis para que todas as pessoas tomem conhecimento que aquele bem foi tombado, que ele tem o valor que ele integra o patrimônio histórico e artístico nacional. O proprietário do bem tombado, ele tem que permitir eventuais vistorias sobre o bem, as condições em que aquele bem se encontra. Ele não poderá modificar, por exemplo, se for um imóvel, ele não pode fazer qualquer modificação no imóvel, na estrutura, sem a autorização do órgão competente, que na esfera federal é o IPHAN. E nós temos uma consequência bastante interessante, que é o estabelecimento do que nós chamamos no direito administrativo de servidão administrativa. Como é que isso acontece? Vai acontecer principalmente com bens imóveis tombados. Então, digamos que numa determinada rua eu tenha um grande casarão histórico do século passado que foi tombado. Então, naquela rua não vai ser possível fazer nenhuma construção que venha reduzir a visibilidade do bem tombado. Nele também não vai ser possível colocar cartazes, nada que retire a visibilidade. Por que servidão administrativa? Porque todos os bens ao redor daquele bem tombado, eles passam a servir ao bem tombado
no sentido desta obrigação de não fazer, ou seja, não erguer nenhuma construção que venha tomar a visibilidade daquele bem integrante do patrimônio artístico histórico nacional. E aí o Decreto-Lei 2537, ele vai excluir determinados bens do tombamento, ou seja, bens que não são passíveis de tombamento. E aí ele deixa claro que esses bens são obras de origem estrangeira, ou seja, obras que não guardem relação com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com a nossa história. E aí ele enumera bens que pertencem a representações diplomáticas de outros países, embora estejam aqui no Brasil, mas são bens que não guardam relação com a nossa cultura. Bens que adornem veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que se incluam dentro do patrimônio de pessoas que vêm do estrangeiro, bens que pertencem a casas de comércio, ou seja, empresas que trazem bens de outros países para comercializar no nosso país, bens que venham ao nosso país para exposições comemorativas, educativas ou comerciais, ou bens que sejam importados, ou seja, tenham origem no exterior e sejam trazidos para fazer o adorno de qualquer estabelecimento comercial aqui no Brasil. Então, vão ser excluídos justamente os bens que não tenham nenhuma relação com o nosso meio ambiente cultural. E em relação ao poder público, quais são as atribuições que o tombamento traz para o poder público no sentido de efetivar essa tutela do meio ambiente cultural? Então, a mais evidente é a obrigação de executar obras de conservação desse patrimônio histórico-artístico, desde que, olha a ressalva, o proprietário não tenha condição de fazer. Então, se o proprietário do bem tombado, ele tiver condições de fazer a reforma, ele vai pedir autorização ao IPHAN, o IPHAN vai dizer de que maneira essa reforma vai ser feita e o próprio proprietário vai custear. Agora, caso o proprietário não tenha condições financeiras de restaurar ou de reformar aquele bem tombado, nasce para o poder público, através do IPHAN, repito, na esfera federal, a obrigação de conservar esse patrimônio, garantindo que ele se perpetue com as suas características originais para as futuras gerações. E em face dessa obrigação, vai caber ao poder público também uma vigilância constante, vistorias, visitas para acompanhar a eventual degradação desse bem. E caso o tombamento ele não se mostre suficiente, ou seja, ele não se mostre eficaz no sentido de tutelar aquele bem tombado, de proteger, de resguardar, o poder público deve proceder à desapropriação. Então, aí aquele bem vai ser retirado do patrimônio privado de alguém e vai ser transferido para o patrimônio público. Mas aí, neste caso, o proprietário terá direito a uma indenização. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver a concretização do princípio da solidariedade. Está lá no artigo 225 da Constituição, onde nós fizemos menção que o objetivo da tutela ambiental é resguardar, é proteger o meio ambiente para
as gerações futuras. Por que princípio da solidariedade? Porque existe um vínculo entre a nossa geração e as gerações futuras. Então, nós temos que usar o meio ambiente, em todos os seus aspectos, de maneira responsável, sustentável, de forma que este meio ambiente possa ser preservado com todas as suas características para as gerações futuras. E aí eu destaco aqui para vocês os reflexos sociais do tombamento. Observa-se que em locais onde o tombamento é efetivado, existe um estímulo a um novo modelo de educação ambiental. Ou seja, aquela comunidade, ela passa a ser conscientizada da necessidade da preservação do patrimônio cultural, artístico, paleontológico, arqueológico, daquele valor, daquele bem que aquela comunidade tem. E a comunidade passa a enxergar o valor inestimável desse meio ambiente cultural. E aí, a partir dessa mudança de posicionamento, em muitos locais nós observamos a implantação de modelos de desenvolvimento sustentável. Uma vez que o desenvolvimento sustentável, ele está ancorado em um tripé: crescimento econômico, igualdade social e proteção ambiental. Então, muitos lugares hoje vivem, aquela comunidade vive do turismo, daquelas pessoas que se deslocam para determinados lugares para visitar justamente esses bens tombados pelo valor histórico e cultural que eles têm para a nossa sociedade. Então, nessas comunidades, nós podemos perceber esse desenvolvimento sustentável, ou seja, a preservação ambiental gerando crescimento econômico e, ao mesmo tempo, promovendo igualdade social através de uma maior distribuição de renda. E aí existem algumas discussões que surgem em relação ao ato de tombar. Seria o ato de tombar vinculado ou discricionário? O que é um ato vinculado? O ato vinculado é aquele onde o agente público ele tem a obrigação de agir. E o discricionário é onde o agente público ele tem a opção de atuar. Então, se discute se, uma vez constatado o valor artístico, histórico, cultural de um determinado bem, se o poder público estaria obrigado a tombar para proteger aquele bem, ou se essa seria uma opção. E aí surge a discussão em relação ao papel do Poder Judiciário dentro dessa perspectiva. Em relação ao tombamento em si, por exemplo, se eu tive contra a minha vontade um bem meu, de minha propriedade, tombado, eu impugnei, mas mesmo assim o IPHAN considerou que integrava o patrimônio histórico e artístico nacional e o bem foi tombado. E eu recorro à justiça. Dentro dessa perspectiva, a justiça vai tão somente analisar se todo aquele procedimento que nós falamos, as formalidades legais, se elas foram obedecidas. Entende-se, pela maioria dos nossos tribunais e dos estudiosos do direito, que o juiz não poderia analisar se realmente aquele bem tinha ou não valor histórico. Essa seria uma prerrogativa do Poder Executivo. Mas a maior discussão, ela surge quando o poder público deixa de resguardar o meio ambiente cultural, através do tombamento. Se seria possível o Poder Judiciário efetivar esse tombamento.
E aí, diante desse caráter transindividual, ou seja, esse direito que ultrapassa a esfera do indivíduo, mas ao mesmo tempo é difuso, ou seja, que pertence ao indivíduo de forma especificada, de forma individual, entende-se que, se um bem expressa esse valor para uma determinada comunidade, ele deve ser tombado. Uma vez que, não sendo, há um prejuízo ao direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Então, nós vamos ter, nos nossos tribunais, alguns casos em que se recorreu ao Poder Judiciário para que determinados bens fossem reconhecidos como integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional e que fosse efetivado o tombamento. E aí eu destaco para vocês esses dois instrumentos judiciais dessa tutela do meio ambiente cultural. A ação civil pública, que está prevista pela Lei 7.347 de 85, e que prevê o Ministério Público, a Defensoria Pública, órgãos da administração direta e indireta, podem, através da ação civil pública, pleitear o tombamento de um determinado bem. E temos também a ação popular, que está prevista no artigo 5º, no inciso 73 da nossa Constituição, e que permite a qualquer cidadão do país, o único requisito é ser cidadão, qualquer cidadão do país pode ajuizar uma ação popular visando anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, nós vamos ter na nossa jurisprudência algumas decisões neste sentido. E para concluir tudo que foi exposto, nós compreendemos a necessidade de uma educação ambiental que faça com que as pessoas enxerguem o meio ambiente no seu conceito amplo, para que elas entendam a necessidade de preservação do meio ambiente cultural. Dentro desse contexto, o tombamento, ele surge como um instrumento muito importante para a tutela dessa modalidade do meio ambiente, e através dele, nós permitimos a efetivação desse princípio mínimo existencial ambiental para a nossa geração presente, ou seja, nós teremos um patamar mínimo para termos uma vida digna, e o tombamento, ele também vai concretizar o princípio da solidariedade, ou seja, nós estaremos resguardando este patrimônio, este meio ambiente cultural, para que as futuras gerações também possam dele desfrutar. E era isso que eu queria expor para vocês. Agradeço mais uma vez o convite da professora Anne e agradeço demais a atenção de cada um de vocês. Tudo bem, Pâmia? Muito obrigada, excelente palestra, espero que todos tenham gostado também. E nós vamos ver então aqui os comentários ou dúvidas. Na verdade, só temos duas perguntas. A primeira é do César Filho Maia. Ele pergunta: no caso ambiental, como uma área florestada pode ser tombada? Na verdade, este é um equívoco. O tombamento, ele não se dirige a áreas ambientais. Nós temos legislação específica que vai cuidar dessas áreas florestais. Então, a meu ver, é equivocado, e a doutrina também
os estudiosos do direito ambiental entendem como equivocada a utilização do tombamento para tutelar florestas, uma vez que nós temos leis aptas a resguardar esse aspecto do meio ambiente natural. Adequado. Bom, vamos ver então aqui a Débora Aquino. Ela fez uma pergunta e depois exemplificou. A tutela ambiental é quando o poder público cede o direito de uso ao poder privado? Exemplo, uma praça que foi adotada por um condomínio que fica localizado em frente ao edifício e o condomínio é responsável por cuidar, limpar e zelar essa praça, mesmo sendo ela de uso comum dos condôminos e dos demais munícipes, né? É que você entende. Eu só ler aqui direitinho a pergunta dela, só um instantinho. Tá bem. Sim, é possível que o poder público faça, digamos, essa transferência dessa tutela, até porque não incumbe só o poder público, mas também incumbe a coletividade. No caso da praça em si, do condomínio, já seria algo privado, né? Se dentro de um condomínio seria uma área de uso comum do condomínio. Ela está falando que fica em frente, né? Em frente ao condomínio. Então, sim, seria possível que houvesse essa transferência dessa tutela, digamos, de manutenção desse bem de uso comum, a meu ver. E aí, por exemplo, o próprio condomínio teria que manifestar interesse junto ao município, né, para... Sim, e às vezes também o município, ele abre uma espécie de, digamos, de licitação para que determinadas pessoas interessadas venham a efetivar essa medida, que seria, digamos, o mais correto para resguardar os princípios da administração pública, né, e principalmente a impessoalidade, que não fosse uma escolha pessoal do gestor. Mas, e não havendo interesse, e nesse caso hipotético dela, se o condomínio manifestasse e fosse algo que viesse trazer proveito para aquela comunidade, ou seja, pautado pelo interesse público, sim, poderia ser feito. Muito bem. Alguém mais tinha alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Eu deixo também aberta a palavra, caso alguém queira utilizar o microfone para fazer uma dúvida ou conversar diretamente com a palestrante. Vocês têm esse momento, né, para isso. Se alguém quiser se manifestar, escreve aqui no bate-papo e aí em seguida já está autorizado a abrir o microfone, tá? Não fiquem tímidos. Esses eventos, né, quem já participou de outros anteriores, sabe que são oportunidades para a gente crescer mais e para a gente aprender, mas de uma forma descontraída, tá? Não tem nenhum intuito de ser formal e de ser uma coisa assim que distancie os participantes do palestrante e vice-versa, tá? Então, quem quiser falar, pode ficar à vontade. Queria só agradecer o meu colega, Denis Brito, foi meu colega na graduação, é uma pessoa com quem tenho muita admiração. Minha amiga Márcia também, que está assistindo essa palestra. Obrigada, Alexia, José Sky. Muito obrigada. A atenção de todos. Ok. Se ninguém mais tem dúvidas ou comentários, né? Nós vamos encerrar o nosso evento, mas antes eu quero agradecer a participação de todos os inscritos, né, e de todos os que conseguiram acessar e permaneceram ao longo da palestra. Eu acredito que foi um momento muito rico e nós só temos a agradecer à nossa palestrante por sua disponibilidade. Quem assiste também as palestras do GEMA sabe que os palestrantes, né, e principalmente quem já foi palestrante, sabe que é um ato de voluntariado, é mesmo em prol da ciência e do conhecimento, né, e a gente agradece demais essas parcerias.
E deixo o convite para os demais participantes que queiram trazer novos temas, que queiram trazer novas abordagens dentro dessa questão de meio ambiente e sustentabilidade. O GEMAS está de braços abertos para acolhê-los, inclusive para serem palestrantes, né, de próximos eventos e outras oportunidades. Nós já tivemos 2 casos, como eu citei no início, a Camila Bezerra, juntamente com a Regiane, fizeram uma palestra sobre plásticos no oceano, e depois a Aurinete, com um professor do IFPI, o Flávio, palestraram quarta passada sobre agroecologia, né, agricultura sustentável. Então, você que está aí hoje como participante, quem sabe em uma próxima oportunidade esteja como palestrante, né? Fica o convite. Olha aí, doutor Denis, fica o convite para você. Com certeza. Doutor Denis será muito bem-vindo para discorrer do tema de sua preferência. Obrigada, Pâmia, pela atenção. Por nada, que agradeço o convite e a atenção de todos. Pela riqueza de conhecimentos, foi uma excelente aula, muito mais do que uma palestra, né? Eu acho que todo mundo conseguiu compreender muito bem o que foi apresentado. Bom, pessoal, a gente já passou do nosso tempo, que estava previsto aí para 1 hora, né? Infelizmente está na hora da gente se despedir, tá bem? Então eu vou agradecer a todos, desejar uma boa noite e a continuidade de uma boa semana. Obrigada, Pâmia, mais uma vez. Boa noite a todos.